Para você, o que é conexão? Conexão é tudo aquilo que me faz bem. Conexão é estar conectada, literalmente, com o meu eu. Experiência hoje é o que vende. O produto você encontra em qualquer esquina. Nós, como empresários, valorizamos isso. Se a pessoa tem essa visão, se o funcionário quer crescer, almeja esse crescimento com a empresa, é algo que eu sempre estou buscando isso. Olá, sejam super bem-vindos a mais um Conexão Capital. Mais uma vez eu estou aqui acompanhada de uma mulher incrível. Vocês já sabem um pouquinho, né? Mãe, empresária, esposa. É muito legal compartilhar e descobrir, né, como cada uma dessas mulheres vive, estrutura seu negócio, cuida da sua família, equilibra e todos esses pratinhos que a gente sabe muito bem quais que são. Eu estou hoje com a Andréia Felisberto, ela é proprietária do Bumon Café, um café aqui em Alphaville. Bem-vinda, Andréia. Muito obrigada, Mari. É um prazer estar aqui com vocês bom, hoje. Estou muito feliz com o convite e espero compartilhar um pouquinho mais aí da nossa trajetória com vocês. Ah, com certeza. Hoje a gente vai falar de um mercado, né, diferente, mas eu já descobri que eu e a Andréia, a gente tem um ponto aqui em comum, que foi propaganda e marketing, essa formação aqui que tanto eu quanto ela temos e que em algum momento a gente, né, transiciona e traz ela para o empreendedorismo. Me conta um pouco assim da sua carreira e o que te levou hoje a fazer essa migração pro ramo do café, o ramo da alimentação também, que eu sei que é um ramo muito desafiador, né? Muito, sem dúvida, Mari. O ramo alimentício, né? Ele é muito desafiador e é algo que eu sempre gostei, sempre desejei. Eu sou formada, né, em propaganda e marketing, mas eu sempre almejei trabalhar com a parte gastronômica. Eu sempre gostei de fazer meus pratinhos, sempre acompanhei a minha avó ali o tempo todo na cozinha, a minha mãe. E então era algo prazeroso. E eu sempre tive um desejo, desde moça, assim, desde sempre, de que eu tivesse o meu café com as minhas coisas, com as coisas que eu gostava de servir, com as coisas que fossem agradáveis, né, para outras pessoas, sempre aprimorando a questão da experiência. Então, isso eu sempre tive muito comigo. Passei por algumas empresas, grandes empresas, montadoras automobilísticas na área de marketing, área de vendas, como Toyota, Honda, e acabei indo para a área de logística, né, de material promocional. Fiquei lá por um tempo e até que veio a pandemia, nossa bendita pandemia, né, que viramos a chavinha aí para muita coisa, muita gente virou a chave, né, no período da pandemia. E aí foi quando realmente eu decidi montar e ter o meu negócio relacionado ao meu café, aquilo que eu queria, que era prazeroso para mim. Então, o café sempre foi algo que eu disse, eu falo que é uma regra, a gente não recusa café, água ou vinho, é pecado. É verdade, não é? Então, acabei indo, né, obviamente, tirei do papel esse desejo, esse projeto, e acabou que deu muito certo. Graças a Deus, é muito trabalhoso, é cansavelmente trabalhoso, assim, mas vale muito a pena. Vale porque eu faço realmente o que eu gosto, eu consegui tirar literalmente do papel todas as minhas vontades, tudo que eu gostaria de servir, tudo que eu gosto de fazer, de atender, de falar com pessoas. Então, assim, deu certo. Foi, né? o que... Foi um divisor de águas ali. E quando você se viu, assim, tinha um plano, né? Tinha um sonho, aquela coisa mais quando a gente trabalha, né, no mercado corporativo, em empresas grandes, que têm já um formato de trabalho muito definido, processos, regras, né? Costumo dizer que a lição que eu aprendi quando eu fiz a minha transição
foi muito essa, né? Eu brinco que eu falo, eu sinto falta do cara da impressora, sabe? Porque, né, numa empresa gigantesca você tem quem faça. Você tem quem faça, né? Tipo, a impressora não tá imprimindo, é um absurdo, né? Assim, por favor, vem aqui, né? Vem alguém na hora e ajuda e tal. Né? Quando você tá começando o negócio, você é o faz tudo. Você é o tudo, né? Então, eu falo, confesso que esse processo para mim foi muito de descoberta, de entender, assim, qual que era o meu papel dentro da empresa agora, quando ele é um papel que você faz um pouco de tudo no começo e depois, né, você tem as opções de, então vou focar em determinada área. Como que foi para você esse processo? Ele foi mais leve ou teve também seus... Olha, Mari, perrengues a gente sempre tem, né? Todos os dias, na verdade. Mas assim, eu digo que não foi um processo tão moroso e tão dificultoso, na verdade, porque o meu último trabalho na logística, eu tinha 110 pessoas, mais ou menos, 110 funcionários. E assim, por mais que eu tinha um cargo de gerência, né? Era gerente geral lá, eu conseguia dominar toda a parte de processos, eu também cuidava da parte de qualidade, então eu sabia de cabo a rabo todos os processos da empresa, e isso fazia com que eu estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Eu sabia, não propriamente que eu estivesse ali, mas assim, alguém me reportava algo que era necessário, tinha equipe. Então assim, eu conseguia mexer com vários pauzinhos ao mesmo tempo. E isso foi muito desafiador e, ao mesmo tempo, um aprendizado muito grande. Então, eu digo que assim, a logística, para mim, ela foi muito difícil, é um trabalho muito desgastante, mas ela conseguiu me levar onde eu queria. Eu consegui, literalmente, equilibrar pratos. Foi sua escola para te preparar para o empreendedorismo. Exatamente, ela foi a minha escola, porque assim, eu consegui realmente equilibrar pratos onde eu queria. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estava na operação, a gente estava em manuseio, recebendo uma carga, despachando carga, de repente a gente estava fazendo roteirização, planejando uma campanha grande para grandes clientes, grandes empresas. Então, assim, foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo foi uma escola. E aí, com o café, eu me vi exatamente assim. O café, ele não deixa de ser uma grande logística. Porque eu preciso fazer acontecer. Aquilo tem que acontecer e precisa de mim. Obviamente, parte, né, de mim. Então, eu consigo estar em todos os lugares. Eu digo, ao mesmo tempo que eu estou ao mercado, eu estou correndo. Porque você está vendo toda essa operação acontecer. Tudo. A operação, ela acontece simultaneamente. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estou correndo para o mercado, eu volto do mercado, eu recebo, eu contrato, eu treino. Enfim, tem a parte financeira, a parte contábil, então assim, não para. Não para. E aí eu me vi, claro que nem sempre é da forma que a gente quer e da forma que a gente espera, né? Mas assim, consegui pelo menos não surtar. Já é um grande passo. Já é um grande passo. Recebi bem aí. Já consegui equilibrar isso aí de uma forma muito mais amena, muito mais tranquila. A chave disso, né, tanto quanto na logística quanto agora, é justamente equipe, né? E quando a gente sabe que é um pontinho de qualquer empresário, né? Não é de um ramo específico ou de outro. A gente sabe do desafio que é contratar bem e justamente iniciar, né, a cultura da empresa, a cultura que você quer imprimir no seu negócio, né, principalmente quando você fala de experiência. Então, todo mundo tem que estar ali respirando aquilo, sabendo o porquê está fazendo aquilo. Como que é para você assim, administrar, ou o que você, assim, talvez uma coisa que você descobriu também nesse processo, ou que você falou assim, não abro mão, eu vou contratar dessa forma, ou com esse perfil, porque você entendeu que só isso ia te levar para o caminho que você queria, assim. Hoje o maior desafio do empresário, eu tenho certeza absoluta, que é pessoas. São pessoas. Assim, hoje você contratar uma pessoa certa é o maior desafio, né? Você nunca sabe se a pessoa está preparada, né? E assim, quando você vai fazer uma entrevista, a pessoa é uma. Quando você contrata no dia a dia, ela é completamente outra. Aquela coisa de namoro e casamento, né? Isso, você sobrevive.
Então, assim, é uma coisa muito complicada, mas você precisa introduzir a sua cultura, você precisa dar um jeito de introduzir a sua cultura, seus valores, né? Enfim, a sua visão, onde você quer chegar, como você vai fazer para chegar e como você vai trazer essa pessoa do seu lado. Não adianta você tentar fazer sozinha, você não vai chegar, né? E assim, fazer essa pessoa estar ao seu lado é o mais difícil. Fazer ela enxergar isso, que da mesma forma que ela tem o seu valor, ela será valorizada, né? Mas eu preciso dela. É uma via de mão dupla. Sim. E assim, não é fácil. Obviamente, a gente tem desafios diários com pessoas. É uma parte em que eu já perdi, obviamente, bons funcionários, mas nem tudo é perfeito. Né? Mesmo você colocando explicitamente a sua cultura, as suas regras, seu treinamento, seus valores, nada vai ser perfeito. Assim. Chega um momento em que eles viram a chave e tá tudo bem, vai acontecer, eles vão dar tchau, né? E tudo bem. E tá tudo bem, vai acontecer. Nem por nenhum dinheiro você vai segurar aquele funcionário. Mas tem aquele funcionário em que você acredita e deposita todas as suas fichas e acaba não sendo recíproco. Então você se decepciona. Mas faz parte. Já me decepcionei bastante. Eu imagino, assim, é um desafio. É o que você falou, porque a gente tem que transmitir essa visão, essa segurança. Enquanto, né, muitas vezes o negócio está se estruturando também, e muitas vezes aquela pessoa pode justamente não responder tanto tecnicamente ou no comportamento, porque às vezes está tudo indo bem, né? Eu acredito que a gente, né, ouve-se muito falar, e é verdade, né? A gente acaba sempre demitindo, ou uma relação de trabalho não funciona muitas vezes pelas atitudes, não pela técnica. Porque a técnica, ainda mais hoje em dia, na era que a gente vive, o aprendizado, ele é mais simples. Sim. O conhecimento está mais acessível, né? A própria empresa, muitas empresas... Uma pergunta básica como empresária, você não pagaria um treinamento para um bom funcionário? Completamente. Amanhã, hoje, então, sabe? E se você soubesse, né, que isso te traria resultados ou que te traria mais tempo livre para você pensar em novidades para o café, em eventos para o café. Não, e assim, é algo que... É difícil. E é algo hoje que, assim, nós, como empresários, valorizamos isso. Se a pessoa tem essa visão, se o funcionário quer crescer... almeja esse crescimento com a empresa, é algo que eu sempre estou buscando isso. E eu digo muito para os meus funcionários, hoje eu tenho 10 pessoas na equipe, 10 funcionários, né? E assim, não é fácil porque cada um tem um perfil, cada um tem uma idade, são pessoas novas, eles são completamente inconstantes, né? Essa geração é uma geração muito difícil de lidar. Além deles serem muito voláteis, eles, assim, da noite pro dia, tchau fui. Né? Não tem muito compromisso. E a reciprocidade, você parece que precisa se doar mais, sabe? É mais ou menos isso, essa geração muito nova. E lá o perfil do café, os nossos funcionários, eles têm um perfil, fora a cozinha, eles têm um perfil mais novo. Sim. Porque é um café mais jovem, né? É um café muito mais elegante, tem essa proposta mais sofisticada para que aborde muito mais a experiência do que unicamente um café. Então, são pessoas mais novas e essa geração é muito difícil. Eles não param. E eles não estão muito preocupados, não, de forma alguma. Tem esse desapego, né, muito maior. Exato, eles são desapegados e assim... Uma liberdade geográfica, valorizam outras coisas. Outras coisas, a comunicação, a internet, né, é muita informação para eles. E assim, hoje eles não se apegam. Né? Não existe mais esse negócio de eu tenho um CLT, eu tenho uma carteira registrada. Não, verdade, isso não existe mais. Trabalho nessa empresa, né? Assim, que a gente ouviu muito dos tios, dos próprios pais, né? Trabalho nessa empresa há 40 anos. Eu acho que hoje isso não tem mais isso. Não tem, né? Realmente. A própria relação de trabalho mudou.
né, a relação do funcionário com a empresa hoje é muito diferente também, mas eu acho que realmente tem muito... E eu vejo de duas formas, assim, não sei, né, como... Tem um lado justamente interessante das pessoas terem mais liberdade justamente de se reinventar. Isso é ótimo. Isso é muito legal. Ótimo. Porque né, quanta gente a gente viu, não, mas eu sou contador, eu vou morrer agora nessa profissão que eu odeio, mas eu vou ficar aqui o resto da vida porque eu escolhi na faculdade com 17 anos e era muito mais difícil e muito menos aceito pela própria sociedade, eu acho. Sim, né, fazer essa certeza. transição, porque também as pessoas já tinham grandes responsabilidades, como uma casa, filhos... Né, eram outros tempos mesmo. Não era bem visto mesmo, né? Não Pela é, sociedade, né? Era bem, não era. Né, hoje assim, é muito mais assim, fácil. Não deu certo, né? Não, então, hoje é muito mais fácil. Assim. E essa geração, em específico, eles fazem isso. Eles começam, não tá bem, eles vão para outro, e não tá bom, eles mudam novamente e tá tudo bem. Né? Então, a gente meio que se adaptou. Eu vejo isso hoje, eu meio que me adaptei às pessoas que passam pelo café, né? Apesar de já ter um conhecimento, de trabalhar com muitos perfis de pessoas, hoje eu vejo que assim, mesmo estando com esse perfil de meninas, de pessoas lá no café, essa geração, é diferente. Porque a gente precisa ser muito mais maleável. Sim. Né? Aquela coisa de toma lá da cá, não existe, né? Você tem que realmente pensar para falar, pensar para fazer um feedback, para chamar, para, sabe, para reordenar, para fazer essa pessoa crescer junto de você, porque senão ela te deixa. Ela te deixa na mão. E é bem isso. E impacta toda a operação, né? Ainda mais quando a gente está falando de... Né, que é um serviço, né, muito diferente, né, do nosso, que logicamente tem uma grande parte né, de pessoas envolvidas, mas o serviço é muito mais sensível a isso, né? Muito. Você está ali na linha de frente. Exatamente. E o ramo alimentício, assim, é uma coisa que depende única e exclusivamente daquilo, né? As pessoas vão desejando aquilo. Sim, né? As pessoas chegam para apreciar a experiência, para sentar e apreciar. Então, se ela chega e não tem aquilo, né? O que ela Virou faz? de novo Imediatamente ela sai. Ou a experiência retornou a só um café, né? Não existe, exatamente. E essa experiência, como que assim, ela veio de algumas inspirações suas, assim, como que você compõe ela na sua cabeça para também conseguir transmitir para que a equipe transmita isso repetidas vezes, né? A cada cliente que senta ali para viver aquilo várias e várias vezes. Olha, Mari, eu adoro e acho que uma das coisas que eu mais amo na minha vida é viajar. Então, assim, a maioria das experiências, a maioria das referências que eu tenho são de viagens que eu já fiz, né? Algumas viagens fora. Então, assim, claro que a gente tem os nossos valores. Temos, né? Sim, os nossos valores, as nossas raízes, essência. Então, eu bato muito para as meninas, bato no sentido de bater na tecla o tempo todo que experiência hoje é o que vende. O produto você encontra em qualquer esquina. Né? O café, propriamente, mesmo que ele seja um café especial, hoje você tem vários tipos. 200 tipos de cafés especiais. E faz em casa, faz exatamente. Mas a experiência te proporciona uma referência com a pessoa. Né? Se aquela pessoa ela vai voltar na minha casa, é porque você forneceu uma experiência a ela. Você não forneceu um café. Né? Então, assim, é isso que eu bato e procuro sempre mostrar para a equipe. A gente faz aquilo junto. Eu não faço aquilo sozinha, eu dou ideia. Eu crio, eu busco fora. Eu estou sempre atenta no mercado, mas eu preciso delas. E aí eu faço com que elas realmente tenham esse desejo, né, de viver aquilo junto comigo de alguma forma e mostrar que a nossa casa é daquele jeito. A nossa casa pode oferecer aquilo para o cliente, pode oferecer a experiência, pode oferecer o momento, uma memória. Então, isso é muito mais importante do que propriamente o café. E aí é isso, assim. Graças a Deus tem dado certo, mesmo que não seja fácil. Não, mas fácil é uma questão, fácil não seria, assim, eu acho que é uma utopia a gente pensar, né? Não, é super fácil, flui tudo bem. Não, jamais. Não, jamais, né? Tem dia que não dá nada certo, né? Eu falo assim,
aquela máxima, né? Como que você dá conta? Não dou, porque tem hora que dá tudo errado. Mas é parte também acho que desse nosso aprendizado, dessa nossa construção. Exato. Né? Como empresários, como empresa, né? A maturidade da empresa também. Às vezes a gente erra porque é um processo novo, erra porque está em formação. Como quase tudo tem um tempo de aprendizado, de maturação, um tempo para acontecer, com de maturação. certeza. E aí isso tudo... E daí, como que a maternidade melhorou você como profissional? Ou porque você foi mãe, você tem um filho já adolescente, então você viveu muito tempo no corporativo junto com a maternidade, né, também num período totalmente bem antes da pandemia, muito trabalho presencial, muito formato mais tradicional aí do mercado, né? Foi bem complicado, Mari, assim, digo, hoje meu filho tem 17 anos, né, eu tive ele aos 23 anos. Nossa, super jovem. Muito jovem. Mas eu digo que, assim, eu tirei um grande proveito disso, que eu consegui não só amadurecer, né, como mãe, como pessoa, né, eu me transformei aí, tentei me transformar numa pessoa melhor, mas hoje eu absorvo muito mais o que ele pode me oferecer, até mesmo para que eu possa deixar isso de uma forma muito mais explícita no mercado de trabalho. Então, assim, eu sempre trabalhei com pessoas jovens e pessoas, né, obviamente, muito mais velhas no mercado corporativo. E assim, hoje eu consigo extrair, ele já é um adolescente, eu consigo extrair dele coisas que no dia a dia, se eu tivesse ainda no ramo corporativo, eu não teria. Ah, te deu uma outra habilidade. Me deu uma outra visão, uma outra prática de vida, de mãe, né? Então, assim, hoje eu vejo essa geração, que é uma geração muito mais versátil, uma geração muito mais rápida, né? E enxerga as coisas que a gente não vê. Não. Então, assim, foi muito bom, é muito bom. No começo foi bem desafiador, não só né, pela idade, mas assim, tudo. O trabalho, ter que voltar depois de 4 meses do trabalho, foi assim, surreal. Foi surreal. Foi bem desafiador, tanto que eu só tive um. Desisti de ter. Já tá. Não, desisti, gente. Bateu, eu falei, pelo amor de Deus, não dá pra ter 2, socorro. Eu brinco, quando me perguntam, eu falo, não, sou covarde mesmo. Aí gente, tá tudo bem. Muito difícil, pelo amor, foi assim, desesperador. Passei vários perrengues, vários. Então, assim, foi uma coisa bem puxada, assim. Muito intensa. Foi assim... Foi maravilhoso, obviamente, ser mãe. Não dá para explicar como é ser mãe. E ser mãe de adolescente, eu digo que eu tinha muito medo. Hoje é a melhor fase. Jura? Melhor fase da minha vida está sendo ser mãe de adolescente. Eu acho que o período mais chato como mãe foi o período dos 3 anos de idade. Mais difícil, mais assim. Mais difícil, foi dificílimo. Foi, assim, uma coisa bem puxada, bem traumática, digamos, como mãe, sabe? Dos 3 aos 5 anos, assim, foi bem puxado. Não sei explicar, foi tanto no trabalho, sabe? A demanda... O momento todo estava mais a demanda complexo, num assim. todo, né? Ele demandou muito, como mãe, como filho, e tinha que ficar em cima, e ele já queria fazer as coisinhas dele, com 3 a 5 anos, já começa a achar que pode tudo, né? Que pode, que vai sair, vai tomar banho sozinho, não, já quero colocar essa roupa, aí você escolher a roupa, não, essa não, é a outra. Sei bem, tô bem nessa fase. Então, para mim, foi a fase mais complicada, foi dos 3 aos 5, e a fase que eu tinha mais medo era a adolescência, justamente por ouvir, por todo né? E eu já passei por uma adolescência, eu sei a adolescente que eu fui, né? Todo mundo tinha sabe. Tinha um material aqui pra pensar já. Material ali, né? Eu falei, meu Deus, tá no sangue. Que vai vir, o que vem. Mas tá sendo a melhor fase da minha vida. Olha que legal. Ele é um menino de ouro, ele é um adolescente, assim, maravilhoso, uma joia. E, nossa... É maravilhoso, mas
Só um, tá Só ótimo. um já tá. Não, tá ótimo. Não penso no segundo. Não tem essa de, se você quiser. Não tem. Já tá. Ainda mais agora, né? Assim, bastante Jamais. tempo. É outro momento também. É outro né? momento. Imagina que agora é uma fase em que eu vou desconhecer viver a vida sem filho. É verdade. Né? Ele tá Porque indo embora, ele vai daqui a alguns meses estudar. ele vai estudar fora. E é uma vida que eu desconheço. Hoje Mas vai ser legal, você vai passar por agora uma outra descoberta, né? Da sua vida agora. Não sei como será, já vou buscar terapia. Vamos de muito café, água e vinho. Amém, Senhor, graças vai dar a tudo Deus. certo. Mas eu acho que é isso, é realmente redescobrir, né? Porque, por exemplo, você foi mãe muito jovem. Então, e é isso é legal também. Agora você vai ter um momento, né, de casamento, um momento de vida diferente. É legal, né? é legal, Mari. Assim, uma das coisas que eu ouço, né, o Fabrício, meu filho, dizer é: mãe, eu não quero ser pai muito velho. E aí eu disse, legal. Mas por quê? O que é velho para você? Defina velho. Defina velho, com muito cuidado. Defina velho, com muito cuidado. E aí ele fala, não, eu não quero ser pai tão novo, né, quanto você e o papai foram, mas eu gostaria de ter filho no máximo com 28. Filho, mas 28 é muito novo. E aí ele fala, não, mãe, mas vocês são os melhores pais. Olha que porque a comunicação, né, assim, é muito próxima, fácil, digamos, tá? Claro, não é uma referência, mas não tem uma receita, né? Não existe receita, não. Mas em casa deu certo. E era algo muito desconhecido. Como é que você sabe que vai dar certo? Não né? tem. Até igual quando não tem casamento. Não tem, você empresa. Não sabe, tem 18 anos, né? Nós estamos juntos, eu, meu marido e a nossa família, somos nós três e tudo que fizemos, tudo que galgamos, foram juntos, sabe? Então, assim, você não sabe, não existe uma receita. Não. Né? Vai passando tempo e você fala assim, nossa, deu certo. Tá certo. Tá dando indo, certo. Tá no caminho. Isso, ajusta aqui, ajusta ali. É necessário. O tempo todo é uma adaptação. O tempo todo. E aí ele fala, mãe, mas eu não quero, porque vocês são tão jovens, vocês são tão legais, porque se a gente falar, vamos jogar tênis, vocês vão jogar tênis, vamos jogar beach tênis, vamos jogar vôlei. A referência dele é justamente de ter pais jovens. né? Eu falo, filho, calma, não é só essa referência, né? Existem outras, e para cada um é um tipo. Né? Pra gente deu certo assim, né? E tá dando. Então, assim, essa é uma referência que ele tem hoje. Mas, enfim, não existe receita. Até porque, né, justamente a expectativa dele agora que tá, né, começando a vida adulta, então vai ter tanta coisa para acontecer, imagina. De Deus, não é aquela coisa que a gente pensava, né, que com 40 já era uma pessoa super... velha, super, não é assim, as já coisas cuidando foram de casa, das contas, dos boletos, não é? Você tinha uma notícia antiga, né? Caminhão atropelou senhorinha de 40 anos. Parecia uma vovó. Você quer dar um... né? Que hoje não é mais, né? Aquela mulher de 40 anos também não é mais a mesma, né? Então, é um movimento como um todo, né? De modernidade, de reinvenção. Eu acho justamente que hoje, né, proporciona, a idade é uma coisa, mas a cabeça é outra, as expectativas são outras, até porque a expectativa de vida mudou muito. Então, a gente está falando de uma vida média de 80 anos. Sim. Né, comparada com gerações aí passadas que eram realmente muito menor, então tem todo um movimento diferente, né? Graças a Deus, né? Que o tempo muda, as pessoas mudam e precisa mudar, esse né? movimento eu sou uma pessoa das coisas. Eu tô sempre, eu falo que eu tenho olhos nas costas, assim, eu quero estar sempre mudando, sempre fazendo alguma coisa, eu gosto, de sabe? Coisas diferentes, sempre, de trazer... Sempre busco coisas diferentes, eu não consigo fazer a mesma coisa o tempo todo. Tipo, rotina não. Não, é meu. Andréia, eu não consigo fazer a mesma coisa todos os dias. E eu dizia isso, e eu falava, pai, jamais que eu vou ficar 30 anos trabalhando na mesma empresa. Imagina, eu era moleca, andava descalça, eu digo que eu comia barro, gente, não comia, tá? Mas é só modo de falar.
Mas assim, eu nunca tive esse pensamento. Eu sempre fui uma pessoa muito decidida. E eu falava, eu saí de casa aos 16 anos. Sim, super jovem. Você fez tudo muito jovem. Fiz tudo muito jovem, assim. Fui muito intensa. E eu sou uma pessoa muito intensa na minha vida, de tudo. Sabe que você sabe que a intensidade distorce o tempo, né? Pois é. Porque e cansa. Cansa. Não, mas digo assim, do lado bom. Não, mas digo assim, quando a gente vive algo intenso, sabe aquela coisa assim, parece que o tempo passou rápido enquanto a gente tá aqui, enquanto a gente tá vivendo algo muito intenso, né? Ela realmente distorce. Né? Essa sensação de que, nossa, foi rápido, mas não, passaram, né? 18 anos de casado, passaram... E eu sempre fui assim mesmo, uma pessoa muito decidida, muito intensa, sempre me joguei, sempre gostei de aventura, sabe? De me aventurar em coisas novas, testar o tempo todo. Eu lembro que eu tinha 13, 14 anos de idade, eu falava, mãe, vou fazer um bolo para levar na escola. Minha mãe, como assim? Eu falava, vou levar, mãe. E fazia o bolo lá sozinha e levava o bolo, sabe? Então o fazer o bolinho já estava em algum lugar guardadinho no coração ali. Já. Então, que assim, legal. é algo meu, Andréia, essa é a minha característica, sabe? Sempre fui atrás do que me faz bem. E se me faz bem, cara, não deixo passar. Não deixo, eu vou não atrás. dá aquele medo do tipo, será que vai? Vai com medo mesmo. Vai. Vai com medo mesmo. Então, essa é outra máxima, assim, acho que vale tanto para o empreendedorismo quanto para a maternidade. Em alguns momentos tem que ir, né? Tem, você não tem o que fazer, você não tem opção. Não tem. Ou vai com medo mesmo, porque você precisa se jogar naquilo que você acha que é a sua verdade, o seu modo de fazer agora. Exato, vai lá e faça. Você pode se arrepender? Pode, claro, vai acontecer, né? E como já aconteceu muitas vezes, mas assim, eu faço. Eu vou lá e faço. Porque depois a dor de não fazer é maior, não é? Eu acho que é pior. Não sei, acho que é pior. Tipo, poxa, eu poderia estar ali, eu poderia ter aberto um café, que era meu sonho. Exato, mas continuei aqui na logística porque era seguro, porque... Não, e eu lembro quando eu estava buscando um local, né, para colocar, para abrir o café, e eu passava em frente ao local hoje do Beaumont, e aí eu chamei o proprietário do local. Era um galpão completamente aberto, não tinha absolutamente nada, era um galpão. E aí ele me chama de menina, é um senhor, né, mora aqui em Alphaville há muitos anos. Ele disse, menina, não vai dar certo aqui um café. Eu falei, vai. Aí ele falou, menina, não vai dar certo, você tá doida, não tem nada aqui. Olha, tem as vaquinhas aqui, tem um monte de vaquinha, não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo, eu vou fazer dar certo. E hoje, toda quarta-feira, geralmente ele vai, né, ao local do café, ao condomínio, porque hoje é um condomínio com 7 lojas, né? E aí eu desbravei o local. Literalmente, eu fui a primeira locatária, não tinha nada, eu fechei as paredes, eu fiz a parte externa. Então, assim, não tinha absolutamente nada. Tinha mato e terra. E aí ele fala assim, menina, vou te falar, eu tiro o chapéu. Agora a senhora acredita, né? Agora a senhora acredita em mim. Agora a senhora acredita, mas a senhora não queria alocar para mim. Quanto tempo tem? Tem 3 anos. 3 anos, olha, 3 rápido. Anos, passa rápido, passa muito rápido. Foi assim, num piscar de olhos. E graças a Deus, a gente já ampliou, né? Já formamos um espaço muito conceituado. Hoje é um dos melhores cafés de Alphaville. Que legal. E com muito, claro, né, com muito trabalho, sim, né, muita dedicação para isso. Não deixei em nenhum momento que isso saísse da linha, né, porque eu acredito que o boi só engorda aos olhos do dono, isso é fato. Então, muito trabalho, muita dedicação para que isso acontecesse. E hoje estamos aí. E fugiu total do óbvio daqui, né? Eu achei interessante você falar realmente de, tipo,
sem ser no shopping, sem ser num centro comercial, ou até, né, agora nessa retomada pós-pandemia, eu vejo, né, até pelo próprio espaço aqui, onde a gente está, nesses espaços comerciais, os prédios aqui comerciais voltaram com muita força na parte presencial de trabalho. Então, né, aqui embaixo mesmo, né, tem uma área grande de alimentação também, mas a ideia nunca foi essa. Então, sempre foi estar em um lugar bem diferente mesmo. Exatamente. Né? Sempre foi oferecer a experiência, né? Hoje eu tenho pessoas que frequentam o café como home offices, né? Legal. E assim, eles fogem justamente do óbvio. Eles querem fugir daquela coisa do coworking, do maçante. Eles vão lá para o café buscar realmente um espaço em que eles possam sentar, possam ficar lá, vai para fora, faz uma reunião, volta, respira, vai fumar, enfim. Então, eles realmente gostam, assim, é bem gostoso. E você tem bastante gente, um público fiel nesse formato? Fiel, muito fiel. O público do Bumão Café é um público muito fiel. Assim, eu tenho pessoas que frequentam basicamente 3 vezes por semana, tranquilamente. Pessoas que a nossa média mínima lá de pessoas que ficam sentados ali numa experiência é de 2 a 3 horas. Uau! Então, assim, as pessoas realmente entenderam que o Bumão Café é uma proposta de oferecer uma experiência. Não era aquela coisa do pare para tomar um cafezinho e já tô jamais. correndo. Essa nunca foi a proposta. Olha que legal. Então, as pessoas realmente curtem, elas sentam, elas pedem um vinho, elas tomam um espumante, elas tomam um café, pedem um sanduíche, uma torta, uma quiche, enfim. Várias opções para que essa pessoa realmente aproveite o dia todo. Desde um brunch, um café da manhã, enfim, um mini almoço, um almoço rápido. Então, opções legal. Essa pessoa tem e ela realmente aproveita. É gostoso, legal, isso é gratificante. Muito, imagino, muito legal, porque na contramão até você deve saber da polêmica das padarias aqui de Alphaville, de não pode trabalhar, de não pode ficar na mesa, e quando eu vi essa notícia, que viralizou bastante por aqui, como empresária, meu primeiro pensamento mas não tem sentido, quanto mais tempo a pessoa está ali, mais tempo ela está consumindo. A pessoa não está, né? Lógico, tem um espaço. Eu sei que às vezes existem limitações de espaço e tal. Mas quando você pensa justamente em proporcionar uma experiência, você vai numa contramão, concorda? Vou completamente, Mari. Fora do que hoje alguns cafés e principalmente padaria entrega. O conceito do café sempre foi foge de padaria. O conceito do Bumão Café sempre foi não somos uma padaria. Não queremos ser. Nunca, jamais seremos uma padaria. Tanto no barulho, quanto no produto e na entrega. Tá? Padaria é aquela coisa, gente, é volume. Tem que rodar. É volume, tá? Eu não digo que a postura do colega, obviamente, né, foi certa ou não estou aqui para julgar. Isso, pensando mas no assim, hoje as pessoas pós-pandemia, eu digo até que elas meio que perderam um pouco da noção de espaço, Mari. Porque assim, existem pessoas que têm o bom senso. Elas sentam, né, para fazer a experiência, até mesmo no home office, o que for, exatamente. Lógico. Elas sentam, acabam ficando por uma permanência de tempo muito grande e não consumindo. E o Brasil, por si, ele não tem a cultura de você cobrar por essa pessoa, por esse serviço do home office. É verdade. Ou você paga um coworking, ou você vai para uma padaria, você vai para um café utilizar público, o espaço do Wi-Fi. Só que ele não tem a cultura, o Brasil não dá essa cultura de você cobrar por aquele serviço. Sim. E se você fizer isso, talvez você seja julgado também, exatamente. O seu estabelecimento não seja tão bem visto. Concordo. Mas tem de um tudo. Tem as pessoas que têm o bom senso, que vão lá para trabalhar, para fazer experiência, consomem e tá maravilhosamente bem. Existem muitas pessoas que não têm o bom senso. Exato. Porque quando a gente entra no bom senso, é muito complicado. Muito complicado. Né? Porque aí é muito particular, eu concordo com você. Eu acho que
né, quando a gente pensa justamente em espaços compartilhados, ou, né, quando você vai com essa consciência de que, vou parar aqui, eu preciso fazer uma reunião, vou parar, né? Eu, às vezes, já cheguei a parar no Pão de Açúcar, parar em lugares bem improváveis, porque eu falava, eu tenho que sair daqui tal hora, mas eu tenho que pegar na escola, eu tenho que estar em tal lugar, então eu preciso fazer no deslocamento, preciso de alguma coisa. Né? E muitos colegas, muitas pessoas que eu conheço, a mesma coisa. Mas justamente, você vai com esse pensamento, do tipo, vou usar o espaço, mas então eu vou parar ali para almoçar, eu vou parar para consumir tal coisa, vou ficar um tempo, né? Vou tomar cuidado com o barulho, vou levar um fone, porque você não tá... Né? Eu tava esses dias em algum lugar, não me lembro agora aonde foi, mas tinha uma pessoa muito longe de mim, assim, numa ligação de vídeo, dando palestra, né? Num restaurante. Era restaurante, era algum lugar. Eu falei, mas gente... Não, e assim... Não me interessa saber da sua conversa, não quero. E assim, tem de um tudo. Desde a pessoa que está ali com a câmera aberta, fazendo uma reunião completamente privada, que deveria, mas está falando aos quatro ventos. Tem pessoas que vão lá e desligam o som do café. Mentira. Não... É sério. É o tal bom senso. Não, é rir de desespero. Assim, se eu falar de um tudo que acontece, é desesperador. Porque as pessoas que realmente não têm bom senso, primeiro que elas já levam algo... É sério, gente, mas eu vou falar aqui. Mas às vezes elas levam a sua bebida, seus lanchinhos para fazer home office. Não é mentira. Não é mentira. Não, infelizmente não. E aí existem as pessoas que vão lá, desligam o seu som, porque precisa fazer uma reunião e não trouxe fone. Ou então a pessoa que pede um fone emprestado. Como assim você empresta fone? Oi, né? E estamos numa cafeteria. Exato. Né? E aí tem que equilibrar. Então você tem que equilibrar pratos, exatamente, porque já aconteceu de eu pedir para cliente se retirar nesse sentido, porque assim, não faz sentido eu manter um cliente segurando uma mesa por 4, 5 horas. Lógico, aí você tem que obviamente, pensar, óbvio, né? E aí ele tem alguma situação em que ele é indelicado e que, enfim, tá atrapalhando tá atrapalhando o ambiente, né? A operação por si só, a pessoa vai lá, levanta do nada, desliga o som e fala assim, não, preciso fazer uma reunião. Oi? Entendi. E tem jeitos e jeitos de se pedir as coisas, né? Entende? Então, assim, é muito complicado. E as pessoas perderam essa noção do bom senso. O espaço público e o privado. Exato. Então, hoje, eu consigo entender um pouco mais, talvez, o estresse do com certeza aquilo é um aí. Pico de uma situação. Certamente. Não é um fato isolado. Lógico que não. Não, certamente. Mas eu acho que, justamente, equilibrar. Que é muito difícil. Tem dia que eu fico tremendo. Imagina, do tipo, não, tô super equilibrada. Meu olho tá tremendo, mas tá tudo bem. Café, vinho. E aí, porque aí você também tem esse desafio de equilibrar a equipe, para que a equipe também consiga manter o ânimo, manter a postura, manter tudo ali, para que ninguém, né, seja prejudicado, falte respeito, entre num atrito muito maior, porque são os desafios justamente de lidar com o público, de lidar com da equipe administrar isso como um todo. Eu vejo que assim, hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe até, digamos que, bastante preparada. Claro, não são perfeitos, não são, né? Ninguém é perfeito. Estão em processo de aprendizagem. Então, assim, mas é um time em que hoje eles atendem e sabem exatamente onde eu quero chegar e como eu faço aquilo funcionar. Né? Estão dispostos a me acompanhar. Isso. Né? Eles me acompanham e elas entendem isso, né? A dificuldade, o trabalho, o quanto é difícil fazer aquilo acontecer. Mas existem pessoas que tiram a gente da linha ali, viu? Existem. Sempre existe. Existem pessoas. Eu costumo brincar, falo, com um cliente que, né, eu acredito muito nessa troca de energia, nessa coisa, né? Falo, quando a gente, no nosso negócio aqui, é um processo muito longo, né? Quando a gente fala de começar na incorporação imobiliária, até o prédio ser, né, entregue, até, lembra uma coisa que quem compra um apartamento na planta, até sair o financiamento, sair toda a documentação, tem muita burocracia, muitos pontos que envolvem, né, órgãos públicos, então
tem tempos, às vezes, complexos, né? Então, eu falo, o cliente que tem uma energia legal, que flui, tudo dá certo. Não, e tudo dá certo. Tem problemas no caminho? Tem. Mas olha, estamos aqui, já resolveu, flui. Né? Quando empaca... Não, e é logo no começo, né? Você já sabe que aquele cliente que entrou, você fala assim... Você fala, assinou o contrato, você fala... Por quê? E, enfim, e acontece no café também, a mesma coisa. Aquele cliente que você põe sabe... o pé, que você fala, põe o pé, você já fala assim, meu Deus, vai dar ruim. E, de fato, tudo acontece. Pedido que atrasa ou pedido que vai errado, exatamente. Ou o atendimento que não ouviu direito o pedido dele, não repassou o pedido. Então, assim, tudo acontece. Enfim, aí você tem que equilibrar, né? Você começa, você pergunta, enfim, faz o somebody love ali pra ver. Tem que ter essa flexibilidade, essa coisa essa arte de pensar rápido, né? Completamente. Pra conduzir e muitas das vezes acontece também da gente não estar completamente errado, né, Mari? Que acontece. Mas você precisa fazer o jogo ali de eu sei, veja bem, com a própria equipe, né? Você também não tá, eu sei a razão daqui, a razão dali. Eu acho que aí essa nossa... esse nosso treino diário, né? Simplesmente essa negociação, essa criação de filhos, de casamentos, essa habilidade de negociar que a gente vai desenvolvendo e afinando ela um pouquinho todo dia, né? E é incansável, né? Porque todo dia. Seja em casa, seja com no filho. Põe essa roupa ou aquela, vamos agora ou daqui a pouco. Incansavelmente você precisa. Você tem que negociar, você negocia, ou você abre mão, você vai lá, você faz, você busca. E faz parte, né? Não tem muito a quem atribuir. Ou você faz, ou você faz. Exato. E tá tudo bem. Então, você não deixa de ser menos mulher por isso. Não, lógico que não. Tem que falar assim, vou fazer. E a gente sabe como é a situação. Não tem, é verdade. Não adianta florear. Ela tem muito mais tato, né? O meu sócio é o meu marido. Né? E aí, às vezes, ele vai fazer alguma reunião no café e eu falo, olha, cuidado, calma, não fala isso, cuidado com a forma que você vai falar, porque vai espanar. E a hora que espanar, vai sobrar, sou eu quem estou aqui, eu que estou lá na frente do cliente, eu que vou ficar falando, eu que ouço. Então, assim... E dá certo, porque às vezes eu tento a mesma coisa aqui, mas tem hora que eu falo, mas não acabei de falar que não era pra fazer. Não, nem sempre dá certo, a maioria das vezes. Não, nunca dá certo. Exatamente, mas a gente ensaiou, eu falei que era pra fazer assim. Eu sei. Por que isso aconteceu? Eu sei. Né? Eu passo por isso, também lidar com as expectativas deles, também lógico. As personalidades e as frustrações, eu acho. E assim, eu vejo, né, pela situação que eu tenho, assim, obviamente, né, tratando-se de sócio, marido, homem é muito mais prático. Eu não sei dizer assim. O homem é mais frio, ao mesmo tempo, muito prático. Então, preto mais no branco. Direto. E assim, verdade. A mulher, ela tenta, né? Eu pelo menos tento trazer um pouco mais. Trazer muito mais emoção do que a razão. Mesmo sabendo que você está certo, né? Mas... A razão, ela tá ali, ela consiste, mas você precisa trazer emoção. Porque aquelas pessoas, se elas espanarem, você perde a mão. Não é a hora, né? Não dá para perder todo mundo. Senão nunca vai parar ninguém. Senão nada vai. Nada vai fluir. Então você precisa ter muito mais tato. A mulher tem mais tato, tem mais bom senso ali para tentar segurar essas situações mais difíceis do dia a dia. Eu vejo isso. E para você, como que é ter um marido como sócio também? Pergunto porque eu tenho o meu lado também. Também posso falar, então só por isso que eu perguntei. Bom, vamos lá. Ter um marido sócio é muito bom, assim. É claro que a gente acaba não deixando somente aquilo no trabalho. Obviamente, muitas coisas vão para casa, não é o que a gente gostaria, né? Acho que todo mundo que passa por isso, a gente sabe, tenta separar as coisas, mas elas nunca serão
Nunca serão ali uma coisa, outra... Não, né? Não dá. Muitas das vezes os problemas chegam até em casa, os problemas são tratados em casa, na maioria das vezes, até porque o Léo, ele tem o trabalho dele, ele foca no trabalho dele, ele me ajuda na parte administrativa e eu cuido de todo o restante operacional, exato. Mas assim, muitas das vezes os problemas são discutidos em casa. Né? E os grandes problemas. Principalmente os grandes. Os grandes problemas são discutidos em casa. Pelo tempo, por essa dinâmica, o tempo todo, né? O tempo todo. Então, assim, não tem como hoje a gente separar o marido do sócio, ele é um só. Né? Então, eu brinco, claro, eu falo que o dia que eu tô muito equilibrada, às vezes eu chego em casa e falo, né, pro Marcelo, eu falo, quero falar com meu marido porque eu tô com o saco cheio do meu sócio, né? Porque meu sócio é isso. Mas é muito difícil chegar nesse dia, né? Geralmente já dá, tudo... Não dá. Né? Então, a gente também tenta muito fazer esse exercício de tentar desassociar uma pessoa da outra, mas é muito complexo. É muito complicado. E assim, principalmente aos finais de semana, por exemplo, eu não abro café aos domingos. E aos domingos, não venha me falar do café. Eu não quero saber. Eu não quero saber. E a resposta é essa, eu não quero saber. Porque é o único dia que eu consigo desligar, literalmente, do café, da operação, do que tem para ser feito, porque na segunda já vira a chavinha tudo de novo e começa tudo de novo. Então, assim, você acaba sendo consumido por aquilo, né? Você é consumida por aquilo. Sim. E aí eu falo pra ele, não me venha falar. Quando a gente senta, vamos almoçar, não sei o quê, porque olha... Não, chega, não quero falar. Tá? É domingo, então chega. Mas assim, até sábado à noite, de segunda a sábado, sim, o sócio e o marido fazem parte da minha vida. Mas eu acho legal, é uma coisa que a gente tem também tentado um pouco zerar um pouco dos assuntos, ou quando a gente vê que ele vai realmente tomar você precisa limitar. Porque assim, eu falo, ou eu falo assim, vou só te falar uma coisa, eu até brinco, falo assim, é coisa legal, é coisa boa. Ou eu falo, tem tal coisa, aí eu vejo, eu tenho falado isso, eu falo, não, então... continua depois, porque... Exatamente. Principalmente assim, o Léo, ele cuida né, da parte administrativa, financeira ali, então... Lógico. Andréia, porque... sempre lógico. Vem falar do financeiro. Cara, não me venha falar do financeiro. Sabe? Agora não. Não. Então, assim... já chegaram momentos em que a gente realmente se estressou, alterou e faz parte, estraga e tá dentro de casa e o Fabrício tá próximo, então assim, chega. Hoje a gente tá muito mais, digamos que um pouco mais flexíveis, assim, um com o outro em relação a isso. Mas quando ele vem falar algo sério, que eu falo, olha, não quero falar, ele respeita, porque ele sabe que é BO. Que vai realmente... Vai estragar, não tem vai jeito, estragar. Tem que pôr uma hora na semana. Eu preciso da casa ali, não do sócio. Agora não preciso só de uma delas, das figuras. Porque assim, aí. Você já toma paulada o dia inteiro. Sim, exato. Você já equilibra muita coisa o dia inteiro. Precisa dar uma... À noite, né? Você quer sentar, você quer curtir, você quer relaxar, fazer um prato, tomar um vinho. Eu amo vinho, então né? Tudo é motivo. Tudo é motivo, obviamente. E aí, cara, vem falar de assunto chato. Pô, já passei chato o dia inteiro. Coisa chata. Eu acho que a gente precisa, assim, por mais que a gente viva muito negócio, a gente, lógico, ama e quer fazer. Isso é muito legal. Mas saber o momento de parar, eu acho que é justamente a sabedoria entra ali. Tem que saber. Né? Fala assim, agora daqui vai... Não, tem que saber, porque senão você acaba só com seu sócio, né? E aí você perde tudo, vai ser ruim. Perde o marido, literalmente, ou perde, né? E vice-versa, mas assim... Fica insustentável a relação com todo, né? Porque, no geral, a situação em si, ela é pesada, né? Sim, seja administrativo, seja operacional... Todo o negócio ali, ele é muito pesado, ele demanda muita de energia, você. Muita energia, muita vontade, muito estresse, muito desejo. Então, assim, eu quero algumas coisas que ele não faz ideia. Eu faço acontecer algumas coisas operacionalmente que ele não faz ideia. Exato. Então, assim, são pensamentos que a gente primeiro precisa conciliar. Onde vamos chegar? O que a gente vai fazer?
para depois a gente discutir. Porque, sinceramente, se a gente começar a cuspir tudo que tem vontade... Não dá. E óbvio, todo mundo tá ali querendo acertar, todo mundo quer fazer o melhor, mas tem hora que que a própria cabeça já não tá mais. Não dá. É muito... É puxado. É demais. E ó, o tempo voa quando a gente tá aqui. Eu falei que o tempo, a intensidade distorce o tempo, não é? É uma verdade aqui. E Andréia, eu sempre termino o Conexão Capital com uma pergunta que eu acho super interessante e gosto muito das respostas que vêm aí dela, que é, para você, o que é conexão? Conexão é tudo aquilo que me faz bem. Conexão é estar conectada, literalmente, com o meu eu, com a Andréia. Eu sou, como eu disse, eu sou intensa. eu tenho uma entrega em tudo que eu faço, em tudo que eu gosto. Então, conexão é isso, é ser eu mesma, ser a Andréia, entregar aquilo que eu sempre quis, que eu acho que é certo. Acho que, pelo menos para mim, funciona, faz bem. Então, isso é conexão, estar de bem comigo. Legal. Obrigada. Deixa as suas redes para quem está acompanhando, o endereço do café, quem quiser te encontrar lá, tomar um café, gente, eu vou, viu? Um café, uma água e um vinho? Café, eu vou pros três, gente. Café, água e vinho não pode não faltar, pode, é pecado, né, Mari? Total. As nossas redes, Bumon_Café, Deia Felisberto, tá? As nossas redes sociais. Espero vê-los em breve tomando um cafezinho conosco, porque café, água e vinho nunca podem faltar. É pecado, Mari. É pecado, amém. Que não faltem. Espero que vocês tenham gostado de mais um Conexão Capital, como eu gostei. E que a gente tome um café, uma água, um vinho em breve, né, Deia? Com eu vou lá te visitar. Obrigada pelo tempo. Viu? Obrigada a você, Mari. Um prazer. Prazer foi meu. Valeu. Até mais.